Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez na plataforma Moretti para apresentar para vocês conteúdos relacionados à energia na agricultura. E hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre ligações aos terminais. Meu nome é Alexander Caiuti, eu sou graduando do curso de agronomia da UFPR. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, vamos para começar a entender um pouco os tipos de ligações existentes. Bom, antes disso, eu gostaria de comentar com vocês que o sistema trifásico ele possui uma capacidade aumentada em relação a sistemas monofásicos, justamente por conta desse número de fases. Então, a potência em sistemas monofásicos ela é pulsante com o dobro de frequência da rede, ao passo que a potência em sistemas trifásicos ela é sempre constante. Para o funcionamento desses motores elétricos é necessário termos campos magnéticos gerantes, o qual não é possível ser gerado em sistemas monofásicos. Além disso, também transformadores monofásicos eles possuem em geral uma pequena capacidade aparente de potência, o que pode ser traduzido como chamada capacidade de transformação. Agora, quando se necessitam maiores potências, como grandes fábricas ou até automóveis, enfim, quando a gente precisa de uma potência maiores, então a gente utiliza esses modelos trifásicos. E eles podem então estarem ligados de duas maneiras: em estrela, que ele tem o fornecimento em máxima tensão suportada pela alimentação, e em triângulo, que ele tem o fornecimento em mínima tensão suportada pela alimentação. Essas ligações, esses motores de induções, geralmente são trabalhadas em 6 terminais, que possuem uma voltagem ali de 220 a 380, e em 12 terminais de 440 a 760 volts. Lembrando que, por exemplo, no sistema em estrela, onde ele tem o fornecimento em máxima tensão suportada, ele vai operar em 380 ou 760, no caso de 12 terminais, ou 380 em 6 terminais. E em triângulo ele vai atuar sempre no mínimo, que em 6 terminais seria 220 e em 12 terminais são 240. Então, a ligação em estrela, ela, tem um ponto neutro de ligação entre os terminais 4, 5 e 6, conhecido como ponto de tensão, e ele permite a máxima tensão fornecida pelo sistema de alimentação, como eu comentei anteriormente. Já a ligação em triângulo, ela possui pontos de ligação entre terminais em duas fases, e não existe ponto neutro. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que existem 3 pontos de encontro, que não é um ponto em comum entre as três partes, entre as 3 fases, e ali ela vai permitir a mínima tensão fornecida, como eu mencionei anteriormente. Então, pessoal, existem umas relações entre as correntes de tensão. A gente pode verificar aqui pelas imagens, existe a conexão, que seria estrela-triângulo, que é o Y-delta. Ela é mais empregada como transformador abaixador em subestações industriais, ou seja, a tensão vem muito alta na rede, e para que esses maquinários, esses motores que vão alimentar outras funções dentro de uma fábrica, por exemplo, ou enfim, dentro de uma agroindústria, ela vai chegar numa tensão alta e ela será ali de fato transformada, ela vai ter uma redução de potência, de voltagem, justamente para que seja adequada aos aparelhos que vão receber o fornecimento dessa energia. Já aqui em triângulo estrela, ela é mais empregada como um transformador elevador em subestação de gerador. Portanto, nós temos às vezes uma geração de energia, uma usina, podemos dizer assim, e a partir dessa usina a gente precisa fazer a distribuição dessa energia, colocá-la na rede. Portanto, a ligação triângulo estrela ela é a melhor possível para que isso ocorra. Então a energia está sendo produzida numa determinada voltagem ali, e a partir dali vai ter o acúmulo dessa energia, ela vai ser transformada e ela vai ser ampliada, sua voltagem e sua capacidade de transmissão. E após isso também nós temos a triângulo-triângulo, então delta-delta,
ela pode operar em conexão delta aberto, ou seja, ela, digamos assim, pode operar em duas fases e enquanto uma está desativada, digamos assim. Então é um sistema interessante onde quedas são reduzidas, né? Os transformadores trifásicos em banco podem operar em conexão com esse delta aberto com um dos transformadores monofásicos em manutenção, por exemplo, e podemos fornecer até 58% da capacidade nominal do banco. Então, digamos que a gente tem um problema, ou de fato uma manutenção em uma das fases, ele em delta aberto, ou seja, um A ou um V, né, dependendo do ponto de vista, ele pode operar normalmente ali com uma capacidade reduzida. E por fim, nós temos o triângulo-triângulo, né, estrela-estrela. Ele pode ser construído como um autotransformador, pois ele pode operar em dois níveis de tensão também, fase-fase e fase neutra. E como a tensão sobre o enrolamento é 57% mais ou menos de tensão em linha, o número de espirras necessário é menor. Então você tem uma situação em que o YY, estrela-estrela, ele pode estar se adaptando facilmente, trabalhando em fase-fase e fase neutra. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter alguns aspectos técnicos que devemos levar em consideração. Primeiramente, a gente pode então verificar as ligações, tanto em 6 terminais quanto em 12 terminais, elas possuem esses pontos de tensão, que são de fato pontos onde se encontra o fornecimento e a transmissão dessa energia, por onde passa esse campo magnético. E esses terminais, eles operam de forma a estarem de fato colocando resistência no sistema. Então, por exemplo, uma ligação em 6 terminais, como mostrado aqui na figura à esquerda, ela pode operar em duas tensões. Ela vai ser a tensão de 220 ou a tensão de 380. Lembrando que essas tensões, elas possuem uma razão com base na raiz de 3. Então, por exemplo, quando a gente mencionou sobre ligações trifásicas em delta, a gente verificou que essas ligações, elas podem operar na mínima voltagem. Então, quando a gente vai trabalhar ligações em estrela, a gente vai utilizar esse 220 volts, considerado o mínimo, e a gente faz a razão multiplicada pela raiz de 3, e a gente chega a um valor de 380. E com isso a gente replica para ligações em mais terminais. No caso de 12 terminais, é a mesma razão, mesma proporção. A gente vai trabalhar sempre na razão da raiz de 3. Então, quando adicionam-se 3 terminais, adiciona-se uma razão raiz de 3. Existem hoje também ligações em mais terminais, são utilizadas por grandes indústrias, mas hoje que a gente se atenta na nossa área são ligações em 6 e 12 terminais. E ainda aqui eu venho destacar para vocês o que de fato, quais são as vantagens desse motor trifásico, né? Porque a gente tem que entender que o motor trifásico ele tem uma capacidade muito superior ao motor monofásico. Além disso, quando a gente fala de rendimento, para entregar a mesma potência que o motor monofásico, podemos dizer assim, se a gente pega um motor trifásico de 5 cavalos e um motor monofásico de 5 cavalos, o trifásico ele é menor. Ele nitidamente você coloca um do lado do outro, você verifica que ele é menor em relação ao motor monofásico. Isso se dá justamente pela necessidade de componentes desse sistema, que é um sistema com uma dinâmica totalmente diferente do sistema monofásico. Além disso, a potência total nunca é nula. Como o sistema trifásico ele opera em paralelo sempre, então ele permite que a operação, mesmo com queda inesperada, ela continue ocorrendo. Como eu mencionei anteriormente, quando a gente tem a queda de uma fase, a gente pode continuar ainda trabalhando em duas fases. Além disso, essa potência, além de não ser nula, é uma potência extremamente constante. Então ela é ocasionada pela oscilação dessas ondas em paralelo. Então, por exemplo, quando ocorre a queda novamente de uma fase, a gente ainda continua operando em duas fases, e essas fases elas oscilam entre si, mesmo quando em 3 fases ou trabalhando até em 12 terminais. Essas fases elas estão oscilando entre si, elas vão sempre estar se mantendo constante. Além disso, a gente tem que entender que a capacidade desses geradores ela sempre vai aumentar em função do número de fases. Então, quanto mais fases a gente coloca, maior a capacidade. Então, a gente tem que entender que a potência em sistema monofásico ela é sempre pulsante, com o dobro da frequência da rede.
Isso significa que quando a gente opera com sistemas trifásicos, ele é constante, então, portanto, um funcionamento mais suave dos motores. Então a gente evita solavanco. E ainda destaco aqui que os transformadores trifásicos podem ser construídos de duas maneiras. Existe o banco trifásico, que ele é composto por 3 transformadores monofásicos, e nós temos o núcleo trifásico. Essa forma de ligação resulta em transformadores menores e mais baratos ainda, devido à necessidade de menos material. E além disso, o transformador trifásico ele é constituído por pelo menos 3 enrolamentos no primário e 3 enrolamentos no secundário. A relação de transformação é definida pela relação entre tensão de linha do primário e tensão de linha do secundário. Portanto, depende da ligação, a relação de transformação pode ser diferente da relação das espias. Então é isso, pessoal, eu encerro aqui o conteúdo. Agradeço muito a atenção de vocês. Acessem a plataforma Moretti. Meu nome é Alexander e aqui eu me despeço. Obrigado.